Então, boa noite. Na aula de hoje a gente vai corrigir a nossa lista de exercícios que ficou para a aula de sábado aí. Né? Vocês têm deadline até hoje para entregar, não deixem de entregar. Mesmo que vocês entreguem com atraso, não tem problema não, tá? Não deixem de enviar o exercício aí. O Marcelo já me alertou aqui que eu fiz alguma confusão no número 4. O número 4 realmente estava incompleto. Então a gente vai fazer ele aqui. Vamos fazer ele juntos aqui. Tá bem? Então vamos lá. Questão 1 nossa aí trata de um sinaleiro luminoso e tem a necessidade dele acender quando todos os seguintes requisitos forem satisfeitos. Tá? Então, quando todos os seguintes requisitos forem satisfeitos. Então, vamos observar o seguinte aqui. Quando ele fala de todos os seguintes requisitos forem satisfeitos, isso daí quer dizer o quê? Se a gente tratar de portas lógicas. A qual porta lógica que vocês associariam essa afirmação aqui? Porta índia. Então, faz sentido uma porta end. Se a gente quer que todos sejam satisfeitos, a gente precisa de uma porta end, né? Então, primeiro requisito aqui, que todos os pressostatos, ou seja, chaves de pressão, estejam fechados, tá bom? Então, que todas as chaves de pressão estejam fechados. Segunda, que pelo menos duas das três chaves limite de circuitos também estejam fechadas. Então, quando a gente fala em fechado, a gente associa esse fechado a um nível 1. Tá? A gente associa esse fechado a um nível 1. E a chave de reiniciar não deve ser fechada, é uma chave aberta. Então, vamos associar ela a uma chave de nível 0. Tá bom? Ele dá uma limitação aqui, que a gente só pode usar portas END, portas OR e portas NOT. Tá bom? Então, se a gente for construir este circuito, a primeira coisa que nós temos que ter é a saída em porta END, né, que a gente já viu que a porta END é necessária. Vamos colocar nossa porta END aqui. E nós vamos ter aí, a gente vai precisar trabalhar com cada um destes requisitos aí. Então, a gente tem 4 pressostatos. Eu vou chamar esses pressostatos aqui de P1, P2, P3 e P4, tá bom? Só para a gente identificar esses componentes, tá? Então, todos os 4 vão estar fechados. Se a gente precisa que todos estejam em uma condição, a gente precisa, de novo, de uma porta END, tá? Mas essa porta END é até um pouco maior aqui. Então, eu tenho aqui primeira entrada, segunda entrada,
terceira entrada, quarta entrada. Vou melhorar isso daqui. Então, nossas quatro entradas aqui, de modo que minha primeira entrada é P1, minha última entrada é P4, a do meio aqui eu tenho P2 e P3, tá bom? Então, eu preciso que os três estejam fechados, ou seja, os três estão em nível alto. Se os três estão em nível alto numa porta ente, o meu resultado aqui é uma porta ente. Tá? A segunda condição ali, duas das três chaves limites devem estar fechadas. Tá? Então, duas de três. Né? Vocês percebam aí que eu tenho duas de três. O que vocês sugerem fazer nisso daqui? Alguma ideia? Como que a gente consegue... Vamos... Deixa eu já apagar essa... Aqui que ficou longe, eu aproveito esse espaço do lado de cá. Quando eu faço... Oi? Eu coloquei uma porta O para segundo item. Tá, então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu vou chamar ali de, como é chave limite, eu vou chamar de, e o último é reiniciar. Então, eu vou chamar de C. Então, C1. Vou ter C1. C2. C3. E vou colocar X aqui como meu resultado de saída. Tá? Todas as minhas opções. Fazer o seguinte, vou fazer uma tabela mesmo que vai ficar mais bonitinha. Fazendo aquele preenchimento. Então, a gente vai ter nossa tabela verdade. Agora de 2 em 2. E por fim, de 1 em 1. Ok. O meu resultado que a gente está pedindo ali é... Observem aqui. Pelo menos duas das três chaves limites devem estar fechadas. Então, pelo menos duas em nível alto. Então, aqui eu vou ter nível 0, aqui eu vou ter nível 0,
Aqui eu vou ter nível 0. Aqui eu passo a ter nível 1. Aqui eu vou ter nível 0. Aqui eu vou ter nível alto, nível alto, nível alto. Existe alguma porta lógica nossa que traz esse resultado para a gente? Vocês conseguem pensar em uma única porta lógica que traz esse resultado para a gente? Vamos analisar aqui, ó, porta lógica por porta lógica. Se ela fosse uma AND, a gente não conseguiria uma porta AND, a gente não conseguiria, por exemplo, estes resultados em nível alto, tá? Então a porta AND não serve. Para uma porta OR, eu precisaria ter estes resultados aqui em nível alto também, assim como este daqui. Então, com a porta OR, a gente também não descreve isto de forma direta. A porta NOR me daria pelo menos este daqui em nível alto, e não é o que acontece. A porta NAND, me daria estes daqui também em nível alto, o que não é percebido pela nossa tabela verdade. Tá? Uma porta ou exclusivo mesmo se fosse em cascata, a gente teria um problema aqui, ó. Bom, porque, ó, ali cabe ou exclusivo, ali é um ou exclusivo. E mesmo assim, ele tem resultado 0. Tá? A negação do ou exclusivo tem o problema em todos, por exemplo, aqui, a negação do ou exclusivo. Tá? Então, e tem outro detalhe. Ele fala para a gente não usar o exclusivo. Né? Então, qual que é a solução que a gente tem? Qual que é o problema aqui? Vamos pegar uma seta maior. A gente tem um problema que nenhuma das portas lógicas que a gente conhece consegue representar essa tabela verdade. Tá? Não consegue. Eu vou adicionar uma palavra aqui. Nenhuma das portas lógicas usadas individualmente consegue representar essa tabela verdade. Então, a gente vai precisar de mais de uma porta lógica. Tá? A gente vai precisar de mais de uma porta lógica. Tá bom? Para representar essa tabela verdade. Vamos pensar aqui.
Eu vou representar isso daqui, ó. Eu vou representar isso daqui. Tá bom? Então, observe aqui o que eu vou fazer. Eu vou tirar de uma tabela. Desculpa, isso aqui não. Esta daqui. Eu vou tirar de uma tabela verdade. Tá? Eu vou tirar de uma tabela verdade. E vou transformar isso em expressão booleana. Então, deixa eu aumentar a letra para nós. O que eu tenho ali é C um barrado que multiplica C2 que multiplica C3, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? O que é zero, eu represento barrado. O que é nível alto, eu represento sem barra, tá? Estou representando na forma de multiplicação. E eu vou representar todos os níveis altos. Então, eu representei o primeiro, vou representar os outros 3. Só que os outros níveis altos, eu vou representar eles através da soma. Tá? Eu vou somar eles nessa expressão. Então, eu continuo tendo aqui, ó. C1, com referência a esse daqui, ó. Que multiplica C2, que multiplica C3. Mais vou para a quarta saída aqui. C1 multiplica C2, que multiplica C3 barra. Mais, vou para a minha última saída, que vai ser C1 multiplicando C2 multiplicando C3. Tá bom? Como que a gente representaria isso daqui em portas lógicas? A gente tem uma forma de representar isso aqui sem ser simplificada, tá? A gente vai acabar representando isso daqui sem ser de forma simplificada, bem? Mas a gente consegue representar sem problema nenhum. Na aula de hoje, ou talvez amanhã, dependendo do nosso andar, a gente vai entender algumas formas de simplificar essas operações, essas expressões. Mas, como a gente não viu isso ainda, a gente pode representar de forma completa. Como que a gente representaria isso? Através de portas ENDs e portas OR.
Qual que é a sugestão de vocês? Eu tenho aqui 4 portas AND. Conseguem perceber isso? Sim. Agora vai. Então, aqui minhas portas AND, tá bom? E essas 3 portas AND, a saída delas vai estar conectada numa porta OU, tá? Então, primeira conexão, segunda conexão, terceira conexão e a nossa quarta conexão. Porque essa porta OU aqui, ela representa as nossas expressões de adição, tá? Então, a gente consegue resumir essa expressão aí. Claro que aqui a gente tem que ter as entradas, né? São 3 entradas em cada. Cada entrada, eu vou colocar a primeira ali. Ah, detalhe importante. Primeira entrada aqui, ela é barrada, né? Se eu estiver entrando aqui, C1. A outra C2 e a outra C3, tá? Na minha segunda porta AND, eu vou ter de novo C1, C2 e C3. Na terceira porta AND, o C3 que é barrado. Então, eu vou ter de novo C1, C2, C3. E na última porta, AND, a gente não tem nenhuma das entradas barradas. Ô, Sim, Lucas, mas qual que é o motivo de ter barramento somente nas 3 primeiras? o que a gente está representando aqui, ó. Observe o seguinte. Essa primeira aí, observe os 2 retângulos vermelhos aí. Essa primeira aí está sendo representada por aquela linha da tabela, tá bom? Como que eu represento aquela linha da tabela? Eu vou pegar as 3 referências, C1, C2, C3, tá? Mas o que for zero, eu represento como barrado.
O que for 1, como acontece com C2 e C3, eu represento sem barra. Beleza? Pegou essa parte? Peguei sim. Então vamos para a segunda linha. Ô, Lucas, Oi. tirar uma dúvida minha, por favor. Aí, quando eu falo que está zero, eu não posso associar que ela está fechado ou não. Na realidade, você tem que definir esse padrão para você, tá bom, Marcelo? É o seguinte aqui, ó. Eu lá no começo do exercício, deixa eu ver como é que tá na tela lá para vocês. Eu defini que para vocês que fechado aqui, ó. Tá vendo esse fechado? Eu defini ele que ele é 1, tá bom? Se você tivesse feito a definição diferente aqui, que fechado é 0, era só você fazer a mesma análise para fechado igual a 0 e aberto igual a 1, tá bem? Quando o exercício permite essa dupla interpretação, a gente tem que fazer essa definição. E a gente vai cair em alguns exercícios que permitem essa dupla interpretação. E no Tá? caso dele, ele permite isso, fazer essa dupla interpretação? Permite, tá bom? Aí, A gente não sabe se fechado aqui, ele está falando do hardware ou se ele está falando do software, ou dos dois. E se estiver falando dos dois, um anula o outro, e o alto passa a ser 0. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? certo. Porque aí, o que eu fiz na resolução do problema? No caso do pressostatos, eu coloquei as 4 entradas barradas na ente. E no caso da chave, eu coloquei 2 entradas barradas, a primeira e a segunda. E coloquei a porta OR. Aí você colocou duas entradas. Aí tá, você fez uma porta OR só com 2 entradas barradas. Não é isso? Ok. Aí a gente tem um problema o seguinte. Você definiu 2 específicas, né? Sim. Quando você define 2 específicas, você só está colocando uma condição. Por exemplo, você definiu qual entrada seria barrada aí? A barrada eu coloquei para a primeira e a segunda. Então, na realidade, você está colocando isso tudo aqui. Tá? Então, você pôs C1 barrado, vezes C2 barrado, vezes C3. Não, eu somei. Eu somei as 3. Numa porta OU. Isso. Beleza. Então, peraí. Aí, no caso, por exemplo, você teria problema nessa saída aqui, ó. E teria problema nessa daqui também, né? Pelo que ele pede. Ele fala que pelo menos 2 tem que ser nível alto. Né? Não, é porque aí porque Você eu fiz ao definiu o contrário. contrário. As fechadas nível lógico baixo. Porque a OR, ela me dá essa opção. Tá, mas aí você teria o problema aqui, então. Não? Não, não analisei nesse sentido não, Lucas. Depois, se tiver condições de você dar uma olhadinha na minha resolução. Vamos sim. Deixa eu só finalizar o raciocínio e você compartilha sua tela aí, tá bom? Tranquilo. Ou então, Marcelo, faz o seguinte, tira um print e manda no meio-meio, que aí eu consigo ir escrevendo e escrevendo na sua resolução. Porque se você compartilhar sua tela, eu não consigo fazer anotações nela. Tá? Ok. Qual o seu e-mail, Lucas?
É lucasbrando@hotmail.com, Você com deixa dois no T. chat aí, por favor? Sim. Ali. Então, para a gente terminar esse raciocínio aqui. A minha segunda linha que eu tenho a saída alta é essa daqui. Essa daqui está associada a este conjunto, tá? Então, este conjunto representa C1 alto, porque C1 é 1. Representa C2 baixo, C2 barrado, porque C2 é 0. E C3 sem barra, porque C3 é 1. Beleza? Nossa terceira saída, nível alto, é esta. E ela está associada a essa expressão booleana. Professor, isso aí que você fez é as que tipo, mostrou a condição, né? Que pelo menos duas tinham que estar E fechadas. você está percebendo que o resultado nosso aqui é de pelo menos duas em nível alto? A gente consegue perceber aqui, ó. Pelo menos duas. Então, eu tenho essa e essa. Eu tenho essa e essa. Eu tenho esta e esta. E por fim, como é pelo menos duas, sinal que 3 também serve, né? Então, nossa última opção que atende aí são 3, tá? O que eu estou mostrando para vocês é tirando da tabela para chegar lá. Mas vocês poderiam ter chegado aqui simplesmente por interpretação, tá? Vamos lá. Só para a gente fazer essa análise aqui de novo, ó. Minha terceira saída, nível 1. Então, eu tenho aqui C1 é alto, então ele não tem barra. C2 é alto, então ele não tem barra. E o nosso C3, que é barrado, é 0. Ou seja, ele é barrado porque ele é 0. A última saída não tem nenhuma barra, porque todas as saídas, todas as entradas, né, tem nível alto. Tá bom? Então, eu consegui montar a tabela verdade. Eu consegui sair da tabela verdade para a expressão booleana. Eu consegui sair da expressão booleana para o nosso circuito. Tá bom? Então, da expressão booleana, eu consegui também chegar no nosso circuito lógico. Vou até tirar essa setinha aqui para não dar muita confusão. Beleza? Consigo até arredar ele um pouquinho para lá. Então, aqui eu vou chamar da minha saída X. Deu para pegar até aí o que eu fiz, pessoal? Estou pegando os recursos que a gente conheceu e transformando de um para outro. Tá? Saí de tabela verdade para a expressão booleana. E da expressão booleana, eu cheguei no nosso circuito, que é o nosso objetivo. Tá bom? Então, deixa eu ver o que está aqui, se eu tenho alguma coisa escrita. Eu vou apagar este daqui, ó, e refaço ele. Para não ficar uma coisa sobre a outra. Tá?
Então, eu tenho isso daqui, que é a minha condição 2. Eu tenho a minha condição 1. A gente já tinha visto que a condição 1 lá era uma porta end, né? Então, deixa eu redesenhar essa porta end de 4 entradas aqui. Em que a gente vai ter, chamei de P, né? P1, P2, P3 e P4. Tá? Então, beleza. Isto daqui é a minha condição 1. Isto daqui é minha condição 2. Eu preciso fazer agora a minha condição 3. Né? Se a gente for perceber aqui, beleza, condição 1 foi cumprida. Condição 2 foi cumprida. Qual que é a minha condição 3? Chave de reiniciar, reset, não deve ser fechada. Então, eu tenho aqui uma chave de reset e a gente quer ela em nível aberto, só que ela tem que mandar essa condição para uma porta end final. Então, ela tem que passar por uma porta de negação, né? A gente tem que ter o nosso reset aberto aí, ou seja, nosso reset em nível baixo. E a condição final é que essas 3 condições sejam cumpridas ao mesmo tempo. Então, para essas 3 condições serem cumpridas ao mesmo tempo, a gente precisa ter a saída de cada uma delas conectada na entrada de uma porta end. Beleza? Deu para entender, turma? Positivo, Lucas. Vocês podem começar daqui, vocês podem chegar nesse circuito apenas por interpretação, tá? Eu mostrei para vocês aqui as 3 ferramentas que a gente tem, que é tabela verdade, passando para a expressão booleana e posteriormente da expressão booleana para circuito lógico combinacional. Tá? Se vocês tiverem a facilidade de interpretar o texto, vocês podem partir do próprio enunciado aqui para um circuito combinacional. Ô, Lucas, o que você pediu mesmo foi pra fazer esse desenhozinho assim, né? O Nossa nosso ferramenta. objetivo era chegar no circuito. Tá? Então, se Entendi. tiver a facilidade de interpretar o enunciado direto para o circuito, não tem problema nenhum. Ok. Mas quando a gente faz passo a passo assim, facilita a nossa interpretação e evita erros, desde que a gente saiba muito bem as 3 ferramentas, tá bom? Foi aí? Podemos partir para a próxima? Posso, turma? Pode sim. Me dá um segundinho aqui que eu vou pegar minha garrafinha d'água que eu esqueci ela. Só um segundo que eu
Vamos lá, turma. Desculpa a interrupção aí. Uma coisinha que eu queria reforçar. Estão me escutando? Sim. Beleza. Uma coisa que eu queria reforçar para Sim. vocês aqui. Todo esse circuito 2 aqui, assim como o conjunto dele completo, isso daí eu não fiz, mas eu tenho certeza que isso daí pode ser simplificado de alguma forma, tá? A gente com certeza pode simplificar isso daí em um circuito mais simples, tá? Só que a gente não viu nenhuma ferramenta para fazer essa simplificação. A gente tem duas formas de fazer essa simplificação. Uma é o que a gente chama de mapa de Carnot. A outra é o que a gente consegue através de regras de simplificação da álgebra booleana. Estas regras eu vou apresentar para vocês na aula de hoje e de amanhã. Tá? Só que vocês vão perceber que mesmo vocês são 13 regrinhas, 14 com o teorema de De Morgan, vocês vão perceber que é fácil de confundir essas regras. E quando a gente bate o olho, quando a gente usa as regras, a gente vai trabalhar direto na expressão booleana. Então, para a gente usar essas regras de simplificação e conseguir a melhor simplificação possível, a gente tem que estar muito treinado nisso daqui, não é simples. Mas pelo menos a gente consegue simplificar alguma coisa se a gente lembrar disso daí, de alguma dessas regras. Ô, professor, você falou dessas regras aí, essas regras a gente vai aplicar muito na prática também na hora de ligar tudo, né? Sim, porque pensa o seguinte, construir um circuito deste daqui com essa quantidade de portas, conexões, entradas e saídas, e se isso daí pudesse ser trocado, por exemplo, por 3 portas, cada uma com 2 entradas. Entendeu? Então simplifica muito. Não é que esse circuito todo não funcione. Ele vai funcionar. Mas quando a gente vai do ponto de vista prático de montar esse circuito, quanto mais conexões, quanto mais informação ele tem, mais difícil de ser montado ele é. Tá bom? Entendi. A outra ferramenta, que é o mapa de Carnot, já foge muito do escopo da nossa aula de controlador lógico programado, tá? Então, não vamos ver o mapa de Carnot. Então, a gente vai tentar simplificar o máximo que a gente conseguir, de acordo com as regras de álgebra booleana que nós lembrarmos. Beleza? Número 2 aqui, que estava no exercício. Vou tentar pegar tudo de uma vez aqui, vamos ver se dá. Acho que vai ficar bacana. Beleza. Número 2 está aí na tela de vocês, não tá? Tô vendo aqui. Beleza. Número 2 pede o seguinte. A partir dos circuitos que a gente tem aí, encontrar a equação booleana. Então, a gente vai fazer um caminho inverso do que a gente fez no exercício anterior, que eu fiz com vocês no exercício anterior. Tá?
A gente vai sair do circuito e encontrar a equação booleana. Só para a gente identificar. Isso daqui é qual porta? Qual, Lucas? Eu não tô vendo seu mouse? Ali. Essa daqui. Hein? Porta O. Porta OR, né? Ou porta OU. Aqui a gente tem uma AND. Aqui a gente tem uma AND. Aqui a gente tem outra OR. Vamos só identificar todas essas portas aqui já para ficar, não ter dúvida. Uma NOT. Uma OR. Uma AND. Mais uma AND, uma OR. AND. E uma NOT. Tá bom? Observem que em cada circuito a gente tem uma certa quantidade de entradas, essas entradas de A até E, dependendo, né? Então, qual que é o resultado dessa primeira porta lógica? Observe o seguinte, eu vou trabalhar porta por porta. Então, o resultado da minha primeira porta lógica, que é uma porta OU, vai ser uma adição das entradas. Então, A mais B. O que eu tenho saindo dessa porta lógica ali é A mais B. Tá? O que está entrando nessa porta AND? Está entrando A mais B, está entrando C e está entrando D. Quando isso tudo passa por essa porta AND, eu vou ter que esse resultado Y aqui, que é a minha saída, ele vai ser dado por A mais B, que multiplica C, que multiplica D. Tá? Vou omitir os pontinhos aqui, mas vamos colocar eles para a gente não ter dúvida aqui. Tá bom? Então, nosso primeiro resultado é este daí. Bateu com a resposta que vocês encontraram? Sim. Nossa porta AND aqui, então, eu vou ter A, B. Ou seja, A e B. A e B está entrando numa porta OR junto com C. Então, eu vou ter A, B ou C. Não preciso de parênteses aqui, tá? Não preciso de parênteses aqui. Por quê? Aquela ideia. Multiplicação tem prioridade sobre adição. Então, se eu estou fazendo a multiplicação antes aqui, ou seja, se eu tenho uma porta AND antes aqui, eu não preciso sinalizar através de parênteses, porque a multiplicação vai ser feita anteriormente. Mas se eu tenho uma porta OU aqui, que é representada por uma adição, eu preciso sinalizar que a porta OU está anterior à porta AND, porque a adição precisa ser realizada anteriormente. Senão o que a gente ia ter aqui era uma multiplicação de BCD, e isso daí a gente ia fazer um OU com A. O nosso resultado seria diferente, tá bom? Ok, Lucas. Ô, Lucas, só uma dúvida, mas se eu colocar o parêntese também, tá errado? Não, vai funcionar da mesma forma, tá, Marcelo? Tranquilo. Funciona como numa multiplicação mesmo, tá? A gente só não precisa, aqui não precisa, não tem necessidade, mas ele não altera o resultado. Aqui tem necessidade. Se ele não tiver, o resultado vai estar errado, tá? Beleza, entendido.
Vamos seguir para o terceiro ali. Nossa porta ou de A com B, então A A ou B. O NOT, eu tenho C no NOT aqui, então o C passa pelo NOT, e a única diferença é que ele ganha uma barra. Bom? E aqui eu tenho o C barrado, entrando numa porta ou, com o D. Tudo isso daí entrando numa porta AND. Então, como é que vai ficar nosso resultado? Meu Y vai ter como saída A mais B, que multiplica C barra, que multiplica C barra mais D. Beleza? Isso daqui dá para simplificar, ó. Tá? Mas não vou dar spoiler, não. Chegamos na expressão do circuito. Vamos para a última? Eu fiz aí, mas eu entendi que seria direto, sem o A mais B vezes C Você barrado. entendeu certo, Marcelo. Eu que fiz confusão aqui. Não tem isso aqui não, né? Isso, correto. Isso. Bem observado, Marcelo. Beleza. Na realidade, a gente está fazendo uma AND de duas entradas, né? Então, a primeira entrada aqui é A mais B, a segunda entrada é C barra mais D, tá? Valeu, Marcelo. Quarta porta, um AND de A com B. Esse A com B entra numa porta OR com C, tá? Se eu escrever aqui embaixo, dá para enxergar legal, não dá? Resultado do Y. Qualquer coisa eu mudo ele. Não vai ficar pequeno. Não, dá para fazer ele. Vou pegar aqui desse NOT, que está entrando E, passa por uma porta inversora, então é barrado. Vamos juntar isso tudo numa porta AND, então eu tenho a primeira entrada ali, que é AB mais C, multiplicando D, multiplicando E barrado. Beleza? Seguimos. Ok. Número 3. Tem um circuito lógico. E esse circuito é usado para ativar um alarme quando a saída Y for alta. Então, esse alarme aqui, ele vai ser ativo em Y igual a 1. Tá? Desenhar a tabela verdade resultante
para todas as 16 condições de entrada possível. Tabela verdade. Eu vou fazer o desenhozinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou querer 7 colunas. E 17 linhas. Ô, professor, eu tenho como botar rapidinho só pra ver como que ficou a 2. Acho que eu perdi o finalzinho dela. Aí, deu, obrigado. Tranquilo. Então, ó, vamos preencher essa tabela verdade aqui. Eu vou ter uma entrada A, vou ter uma entrada B. Eu vou fazer o seguinte para simplificar nosso lado aqui, ó. Eu vou chamar isto daqui de X. E eu vou chamar isto daqui de Z. Então, eu vou fazer AB, pego o resultado X, depois eu faço C, D, pego o resultado Z, e com X e com Z, eu tenho o meu resultado Y. Como as minhas entradas são A, B e C, eu vou fazer aquele esquema de preenchimento, só que para 4 entradas. Então, se a gente for fazer aqui, 2 elevado a 4 igual a 16. Se a gente dividir por 2, a gente vai ter 8. Então, 8 zeros, 8 uns. 4 zeros, 4 uns. 4 zeros, 4 uns. Não vou preencher o X, vou preencher o C. Minha entrada é C. 2 0, 2 uns. E por fim o D. Bom? Então vamos resolver nossa primeira porta lógica aqui. Nossa primeira porta lógica é um NOR. Como que funciona um NOR? Só tem nível baixo na saída se todas as entradas tiverem nível alto. É isso? A porta NOR não é isso não, é, Lucas? Não sei, tô perguntando vocês, é? Eu acho que ela só tem nível lógico alto se uma das entradas tiver em nível lógico alto ou nenhuma delas. Vamos fazer aqui rapidinho, ó, só para a gente lembrar. Vou fazer
Deu até uma linha a mais ali. Eu vou fazer para a porta OR. Então, se eu fizer para a porta OR, fica isso daqui. Negando as entradas, fica isso daqui. Então, ela só tem nível alto na saída se todas as entradas tiverem nível baixo. Beleza? Então, tomem como base a nossa tabela verdade aqui. Zero, 1. 0, 1. Todas as outras 0. opções agora vão ser 0, né? Opa, não, né? Ajei aqui, ó. Aqui de novo. Então, observem, ó. Não, não, não. A única situação em que ela é nível alto é quando as duas entradas são nível baixo. Isso só acontece nessas 4 primeiras entradas. Em todas as outras entradas, a gente tem pelo menos uma entrada em nível alto, o que vai fazer a saída ser nível baixo. Beleza? Vamos fazer o Lucas, preenchimento. Oi. mas essa não é a porta lógica NOR? Isso. Então ela seria OU também. Teria que acender com uma saída lógica, uma nível alto, não? Essa daqui, ó. Vamos lá. Essa daqui é a porta NOR. Não é isso? Isso. Então, o que é a porta NOR? Vamos desenhar ela aqui, ó. A porta NOR nada mais é que uma OR com a saída em uma NOT. Beleza? Então, vamos fazer passo a passo. Eu vou fazer a tabela verdade da OR. Concorda que essa é a tabela verdade da OR? Concordo. Essa daqui é a da OR. Eu vou pegar os meus resultados, né? Como é a saída da OR, eu ainda estou nesse ponto aqui, ó. Só que os meus resultados ainda vão passar por uma porta inversora. Na hora que eles passam por uma porta inversora, o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0. E a gente chega no resultado da porta NOR. Então, essa é a tabela verdade da porta NOR. A porta NOR, ela só tem o nível alto quando todas as entradas têm nível baixo. Então, eu consigo isso nessas 4 primeiras entradas. Porque depois eu sempre vou ter pelo menos uma entrada em nível alto. Beleza? Beleza, valeu. Deu para entender? Deu sim. Tranquilo. Vamos fazer agora a porta end. Porta end mais tranquila, né? A gente já está mais acostumado. A gente sabe que a porta end só tem nível alto quando todas as nível alto na saída, quando todas as entradas têm nível alto. Então, a gente só precisa tomar o cuidado que a gente está analisando agora C e D, né? Então, se tiver algum zero, é zero. Então, na primeira aqui é 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Tranquilo? Para finalizar, a gente tem outra porta end.
Essa última porta AND, ela é um AND de X com Z. Então, a gente tem que ter o cuidado de analisar esta coluna com esta coluna aqui, ó. Tá? Se é uma porta AND, a gente continua seguindo essa tabela verdade aqui, ó. Então, 0 com 0 é 0. Opa, 1 com 0 é 0. 1 com 0 é 0. 1 com 0 é 0. 1 com 1 é 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora é tudo 0, né? Então, a gente só vai ter uma única situação em que o meu alarme vai ser ativado. Beleza? Então, a gente tem a saída resultante, tanto de X, quanto de Z, quanto de Y. Sem dúvidas? Ô, Lucas, eu deixei para montá-la toda no final. Eu fiz na sequência das 4 entradas e depois fui fazendo os cálculos. Eu achei mais fácil. Sem problema nenhum, tá? Vocês entenderam o que o Marcelo tá falando aí, turma? Eu também fiz do mesmo jeito. Não tem problema nenhum, tá bom? Isso aí vocês podem organizar a tabela do jeito que vocês acharem mais simples. Tá? O que eles estão falando é que ao invés de fazer essa ordem aqui, A, B, X, C, D, Z, Y, eles montaram essa tabela na ordem A, B, C, D, X, E, Y. Tá? Não tem problema nenhum isso. Tá? Isso aí vai de cada um. O que vocês acharem que vai ser mais simples de observar, de preencher, vai causar menos confusão. Então, só para concluir, portanto, o alarme só será ativado quando A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 1. É a única condição que ativa o nosso alarme Y. Número 4. Número 4 aí que foi falha minha, né?
Eu vou colar 3 tabelas aqui, que vai ser a nossa letra A, B e C. Tá bom? Facilitou, Marcelo? Agora sim, Lucas. Agora dá para fazer, né? Eu não sei o que eu arrumei, porque eu estava com problema nessa tabela, os números estavam confusos, eu deletei ela, reescrevi ela. Eu não sei se eu salvei o arquivo antes de preencher a tabela, e depois que eu preenchi, descartei as alterações. Mas realmente, da forma que eu disponibilizei para vocês, não tinha como ser feito, tá? Então, vamos lá. Como eu não consegui copiar a tabela, eu vou preencher escrevendo aqui. Ô, Lucas, só uma dúvida. E se eu, por exemplo, viesse aí no seu exercício e você colocasse um número decimal aí, por exemplo, 75, e completando na tabela, teria condições? Tipo assim, se colocasse uma opção de número Transformando assim, 75, aí transformava em binário e ia seguindo as operações das portas. tá. Aí você me deu a resposta de como que dá para fazer. Você consegue trabalhar com números decimais usando essas operações lógicas aqui. Observe aqui, ó, que ele falou de operações lógicas. Quando a gente fala de operações lógicas, são operações bits a bits. Tá? Então, a gente consegue trabalhar bit a bit. Então, a gente conseguiria mexer nisso com números decimais, desde que esses números decimais fossem convertidos em binários. Tá bom? Aí poderia funcionar, tá, Marcelo? Beleza. Professor, isso é a tabela verdade, na verdade. Não, né? Não, isso não é tabela verdade. Na realidade, a gente pode consultar a tabela verdade para preencher essa tabela. Mas o que eu estou fazendo é só uma comparação bit a bit. Então, vocês observem aqui, ó. Não coincidentemente, este tamanho aqui é de 16 bits. Então, isso daqui tem o tamanho ideal de um registrador básico de memória. Alguém já ouviu falar de registrador? O registrador, ele faz parte do circuito integrado ao CLP. Na realidade, a gente vai ter registrador aí em vários tipos de circuitos, tá, Marcelo? Porque esse registrador, ele aí é o que a gente chama aí de unidade básica de memória. Tá bom? Então, o registrador é um chip de memória, é um armazenador de memória. Só que ele tem 16 bits. Ele é um chip de memória, um sistema de armazenamento de memória que consegue armazenar 2 bytes de informação. Então, para a gente ter maiores capacidades de armazenamento, a gente precisa juntar vários registradores. Tá? A gente consegue representar a informação, mesmo que decimal, mas convertida no sistema binário. É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu tenho um registrador A
e eu tenho um registrador B. Eu estou fazendo uma comparação de um com o outro. Na minha primeira operação de comparação, eu estou fazendo uma comparação de AND. Na segunda comparação, eu estou fazendo uma comparação de OR. E na terceira comparação, eu estou fazendo uma comparação de SHOR, que é o ou exclusivo. Então, vamos fazer isso bit a bit. Quando eu tenho um AND, eu só vou ter nível alto quando todas as entradas são nível alto. Portanto, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui acontece isso. A e B são nível alto. Depois 0, 0, 0, 0. Novamente, alto e alto. Saída nível alto. 0, 0, 0 e 0. Beleza? Fazendo a mesma comparação dos mesmos registradores, só que agora para uma porta OU, eu vou ter nível alto quando pelo menos uma entrada tem nível alto. Eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 0. Tá? O mesmo sinal de entrada, mesmos 2 bytes de entrada, só que agora eu vou trabalhar com a porta XOR, né, ou exclusivo. Então, o exclusivo, ela vai ter nível alto somente quando apenas uma entrada tem nível alto. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nível alto, mas nível alto nas duas entradas. Isso daqui não atende a porta XOR. 0, XOR, 1 e 0, ok, nível alto na saída. Aqui também, aqui também, aqui não. Aqui sim, também e aqui não. Beleza? Vamos para a última? Ok. A última aí, escrever a expressão booleana e desenhar o diagrama de portas lógicas para um sistema de controle em que um ventilador só funciona quando todas as condições forem satisfeitas. Beleza. Quando todas as condições forem satisfeitas. Isso daí quer dizer o quê? Para mim é OR. Observe o seguinte, Marcelo. A gente precisa que todas sejam satisfeitas. Quando a gente fala que todas as condições precisam ser satisfeitas, e naquela ideia de que 0 é falso e de que 1 é verdadeiro, a gente precisa que todas as condições, então, sejam verdadeiras, tá? Então,
A gente precisa que todas essas condições sejam verdadeiras. Para todas as condições serem verdadeiras, implica numa porta AND. Beleza? Consegue perceber isso, Marcelo? Estou te perguntando porque você tinha questionado sobre a porta OU, né? Sim. Eu fiz ela no mesmo entendimento da número 1. Ah, sim. Você inverteu a lógica, né? Sim. Tá. No nosso caso aqui, isso daqui é padrão, tá bom? Essa situação aqui é padrão. Zero é falso, um é verdadeiro. Então, a gente precisa que todas as condições são verdadeiras, tá? Então, eu preciso que a condição A seja desligada, ou seja, o meu A igual a zero. Eu preciso que B igual a 1, ou C igual a 1, ou B igual a 1 e C igual a 1. Tá? Preciso que D e E sejam igual a 1. E eu tenho aqui F, G e H. A gente precisa de pelo menos uma igual a 1. Tá bom? Então vamos lá. Disso tudo aqui, eu tenho que gerar nível alto para uma porta AND. Eu preciso disso tudo ligado na porta AND, para a porta AND ter como saída nível alto. Né? Eu quero a minha saída X aqui e ela vai ser acionada em nível alto. Isso só vai acontecer quando eu tiver nível alto chegando aqui, aqui, aqui. Quando eu tiver nível alto chegando nas 4 entradas. Se o meu A é 0, como que eu consigo fazer vir um nível alto desse A igual a 0? Eu preciso ter aqui uma porta inversora, né? Ou uma porta NOT. Então, minha primeira porta que eu vou desenhar aqui é a minha porta inversora. E essa porta inversora está recebendo o A. Segundo aqui, segunda condição nossa aqui, B igual a 1, ou C igual a 1, ou D igual a 1. Isso daí representa o quê? Qual porta que a gente conhece que faz isso daí? A OR.
Então, a gente vai ter uma porta OR. Entrando nessa porta OR B e C. E a saída dessa porta OR, nós vamos estar conectados naquela porta END. Terceira condição, D e E tem que ser igual a 1. A única porta que faz isso daí é a nossa porta END. Eu vou ter D e E, um END de D com E. Dela na nossa outra porta END. Por fim, eu tenho 3 entradas, F, G e H, e eu quero pelo menos uma igual a 1. Então, o que eu tenho aqui é uma porta OU, com a única diferença de que agora eu não tenho só 2 entradas. Eu tenho 3 entradas. F, G e H. E também resultado dela entrando nessa porta END. Tá bem? Confere? Beleza. Expressão booleana disso daqui agora tá simples, né? Já que a gente já tem o circuito, a expressão booleana fica fácil. Mas a gente vai ter como expressão booleana a barra que multiplica B mais C, que multiplica D, E, que multiplica F mais G mais H. Isso daí dá, opa, chamei de X, né? Resultado do meu X. Tá bom? Deu para entender essa lista, pessoal? Deu sim, Lucas. É uma lista com alguns conceitos novos de exercícios, principalmente essa parte aqui de construir a equação a partir do circuito e do circuito a partir da equação, tá? Mas a ideia era essa mesmo, que eu pudesse trabalhar isso com vocês através de exercícios. É melhor do que trabalhar isso como teoria, tá? Porque a gente acaba guardando essa informação fazendo, tá bom? Amanhã eu trato as regrinhas de simplificação de álgebra booleana e a gente tenta simplificar aquele primeiro exercício nosso. Esse aqui, ó. A gente vai tentar simplificar não só essa daqui, que essa daqui é só diz respeito à segunda condição, né? Mas a gente vai tentar simplificar todo esse circuito em algum circuito equivalente mais simples. Ô, professor, a 4 como que ficou mesmo? Eu vou modificar o arquivo que está lá para vocês. Talvez quem ainda vai baixar, não baixe o arquivo errado. Pelo menos para ter a 4 certinha lá. Ok, anotei aqui, obrigado. Beleza, turma? Passei do meu tempo aí 5 minutinhos, peço perdão. Mas pelo menos a gente conseguiu finalizar a lista. Tá Ô, joia? Lucas, só uma pergunta. Pode falar. É o seguinte, é porque eu disponibilizei o exercício lá, eu vou ter que refazer, corrigir e postar de novo, ou não tem necessidade? Não tem necessidade não, tá, Marcelo? Ok. Eu mandei e-mail lá para você, tá? Tá ok. Ah, tá com sua resolução? Amanhã a gente discute ela aqui. Não, tranquilo, valeu, obrigado. Valeu. Tchauzinho, turma. Boa noite para vocês. Até amanhã. Falou, professor, até mais. Professor.